Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele, então, me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo, o Evangelho de hoje e a passagem dos Atos dos Apóstolos nos convidam a refletir profundamente sobre o chamado de Deus para a nossa vida, sobre como respondemos ao seu convite e sobre o poder transformador da sua graça. São duas leituras que nos falam de missão, de transformação e da coragem necessária para seguir a Cristo em um mundo muitas vezes desafiador. Vamos começar com o relato de São Paulo em Atos dos Apóstolos. Ele nos conta sua história, sua jornada de vida, e a dramática transformação que experimentou no caminho para Damasco. Antes de sua conversão, Paulo era um perseguidor feroz dos cristãos. Ele estava convicto de que estava fazendo a vontade de Deus ao caçar aqueles que seguiam Jesus. Mas, como sabemos, Deus tem planos bem diferentes para cada um de nós. São Paulo nos diz: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Eduquei-me aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos pais, sendo zeloso de Deus, como hoje sois todos vós. Ele nos apresenta a si mesmo como alguém profundamente religioso, alguém que cresceu na tradição judaica e que achava estar servindo a Deus ao lutar contra a nova religião que surgia. O que ele pensava ser uma missão justa, era na verdade uma oposição direta à vontade divina. Aí, meus amigos, vem um momento crucial, o ponto de virada, o encontro com Cristo. No caminho para Damasco, São Paulo é cegado por uma luz intensa e uma voz lhe fala: Saulo, Saulo,
Por que me persegues? Essa experiência não apenas cegou seus olhos fisicamente, mas abriu seus olhos espirituais. Ele passou de perseguidor a seguidor de Cristo, de inimigo da igreja a um dos maiores pregadores do Evangelho que já existiram. Isso nos mostra algo muito importante. A graça de Deus não tem limites. Mesmo aqueles que achamos estar mais distantes de Deus, ou aqueles que estão presos em uma vida de erro e pecado, podem ser tocados pela graça divina e transformados. Paulo nos ensina que nenhum coração é imune ao poder de Cristo. Quando Deus chama, Ele transforma até as situações mais impossíveis. São Paulo, após sua conversão, foi imediatamente batizado e, assim, recebeu um novo propósito para sua vida: ser uma testemunha de Cristo. Isso nos leva à próxima parte da nossa reflexão: a missão que Deus nos confia. No Evangelho de Marcos, ouvimos a comissão de Jesus a seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus nos dá uma missão clara e universal, uma missão que não tem fronteiras, uma missão que é para todos os povos, para todas as nações. Quando Ele nos envia, Ele não diz: se vocês puderem, vão e preguem. Ele nos ordena: ide. Não há exceções. Essas palavras de Jesus não são apenas para os apóstolos, não são apenas para aqueles que viveram com Ele fisicamente. Elas são para todos nós, para cada um de nós, batizados em Cristo. Somos todos chamados a ser seus discípulos e a levar a sua mensagem de amor, esperança e salvação aos outros. Essa missão não é fácil. Como São Paulo, nós também enfrentamos dificuldades e perseguições. Mas o que é mais importante é que, assim como São Paulo, somos revestidos do poder do Espírito Santo. No Evangelho, Jesus nos lembra: eles expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Ele nos dá o poder de fazer o impossível, de viver de maneira sobrenatural, com o seu auxílio. Eu sei que, muitas vezes, sentimos que não temos a coragem ou os recursos para realizar a missão de Deus. Pensamos que, como Paulo antes de sua conversão, somos inadequados, fracos ou indignos. Mas a verdade é que Deus não nos chama porque somos perfeitos ou poderosos, mas porque Ele deseja que sua graça se manifeste em nossa fraqueza. É no momento em que reconhecemos nossa necessidade de Deus que Ele se torna a nossa força. Quando Jesus diz que não lhes fará mal algum, Ele está nos lembrando de que, embora possamos enfrentar obstáculos, não há nada que possa nos separar do seu amor. Quando estamos com Cristo, nada é impossível. Como São Paulo, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, transformando o mundo ao nosso redor, não por nossa força, mas pelo seu poder que age em nós. Agora, olhemos para a missão de São Paulo e para a nossa missão. Ele passou de um homem que matava para um homem que dava vida pela fé. Ele não tinha medo de anunciar o Evangelho, mesmo sabendo das perseguições que viria a sofrer. Ele sabia que a missão de Deus não é uma tarefa qualquer, mas a mais importante que podemos ter na vida. Meus queridos irmãos e irmãs, a missão que Jesus nos confia é também nossa grande oportunidade. Não estamos sendo chamados apenas a uma vida de conforto ou segurança, mas a uma vida de entrega, de coragem e de ação. A missão de pregar o Evangelho não é algo opcional para os cristãos, ela é um mandamento de nosso Senhor. Se somos seus discípulos, devemos ir e pregar. Não importa onde, não importa como. O importante é que a mensagem de Cristo chegue a todos. Isso pode ser feito de diferentes maneiras. Não precisamos sair pelo mundo pregando em grandes praças ou cidades. O Evangelho começa dentro de nós, e a nossa missão pode começar em casa, no trabalho, na escola, com os amigos. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de ajuda ao próximo é uma forma de evangelizar. Eu sei que, muitas vezes, temos medo de falar sobre nossa fé. O mundo moderno pode ser hostil, indiferente, até zombador da fé cristã. Mas Jesus nos diz para não temer. Ele estará conosco em todos os momentos. Como Ele foi com São Paulo, Ele será conosco em nossa missão. Ele não nos abandona. Portanto,
A pergunta que devemos nos fazer hoje é: como estamos respondendo ao chamado de Deus? Como estamos cumprindo a missão de Cristo em nossas vidas? Estamos dispostos a viver para Ele e para os outros, a sermos luz onde há escuridão, a levar a Sua palavra de amor e salvação a todos ao nosso redor? Que hoje possamos renovar nosso compromisso com a missão que Deus nos confia. Que possamos seguir o exemplo de São Paulo, que, ao ser tocado pela graça de Deus, se levantou e foi pregar o Evangelho com coragem. E que, como Jesus nos enviou, possamos também ir e pregar, levando o seu amor ao mundo. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis ao seu chamado, e que, como São Paulo, possamos ser instrumentos poderosos para a sua glória. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.